Isaías capítulo 63. A nossa leitura da aula de hoje, Isaías 63, versos de 1 a 6. Estamos na lição 10 da revista É Tudo Sobre Jesus. O tema da lição é Jesus, o guerreiro ensanguentado. Vou fazer essa leitura. Isaías 63, de 1 a 6. Quem é esse que vem de Edom e de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei, sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Como é o objetivo da revista, sempre mostrar Jesus em várias passagens do Antigo Testamento, e a gente percebe que às vezes até a gente consegue imaginar que está falando de Jesus, mas algumas palavras são estranhas, né? Nós olhamos, o que é isso? Por que traje de vermelho, pisou uvas no lagar? Então são símbolos que nem sempre a gente, de uma primeira vista, consegue interpretar. Então é muito oportuno esse estudo das lições, porque além de mostrar Jesus, ele está dando uma interpretação ao texto. A revista, especialmente nesta lição de hoje, ela vai fazer um comentário bem minucioso desses versículos. Então a gente vai ter essa oportunidade, de estudar. A lição começa dizendo a respeito de um diálogo de um dos livros das crônicas, de uma das crônicas do livro As Crônicas de Nárnia. É um diálogo entre Lúcia, Susana, o senhor e a senhora Castor. Eles estão falando sobre Aslan. Aslan é um grande leão. Esse leão representa Cristo. E o senhor Castor, ele vem e fala: quem foi que disse que ele não era perigoso? Claro que é perigosíssimo, mas acontece que é bom. Ele é rei, disse e repito. Então, na conversa, quem é esse Aslan? E alguém deve ter falado, não, ele é tão bonzinho. E aí ele diz, ele é bom. Ele é bom, mas é perigosíssimo. A introdução da lição vai falar que para nós, às vezes a nossa mente não consegue conciliar as duas coisas.
alguém bom, mas ao mesmo tempo alguém que exerce justiça, alguém que exerce juízo, e até uma palavra forte, vingança. Esse é Jesus. Jesus, ele não é apenas o tolerante, o bonzinho, o que é manso, mas ele também é o Jesus, como nós vimos lá no Novo Testamento, que virou as mesas dos cambistas, e esse é o Jesus também que virá um dia como o Deus da vingança, a vingança sobre o mal. Então aqui a gente meio que já adianta a lição, né? Sem detalhes, mas adianta a lição. A lição fala sobre Jesus, ela sempre tem esse aspecto temporal e atemporal, ou seja, o contexto próximo e o contexto remoto. O contexto próximo seria guerras, batalhas que aconteceriam lá em Edom, contra os edonitas, eles seriam massacrados, mortos. Mas o contexto e a pré-figura vem em relação a Jesus, ao último dia, ao julgamento, o dia da vingança do nosso Deus, aquele que virá consolar o seu povo, mas também que virá julgar e virá destruir aquele que não é o seu povo. A lição, ela vai trazer um pouquinho desse aspecto da visão do guerreiro. As duas coisas estão alinhadas. O guerreiro é aquele forte, mas a força dele vem da bondade. Você imagina você na sua casa, né? Um dia desse eu vi uma cena de um ladrão pulando um muro, entrando na casa de uma pessoa, e daqui a pouco ele tenta sair com uma bicicleta, roubando a bicicleta. E o dono da casa vem para lutar lá com o ladrão, né? A família dele vem atrás, ele vai para lá para dentro, vocês, né? E ele continua lutando com o ladrão. Apesar que no caso aqui ele estava lutando com o ladrão mais para proteger a bicicleta, né? Mas tudo bem. Mas imagine uma cena dessa quando um ladrão vem na sua casa e quer matar você e a sua família. Você vira um Highlander, um bicho, né? Você vai querer derrubar aquele ladrão. Então, é esta a ideia de Jesus vindo como alguém que vai destruir, mas não alguém mau, alguém que vai destruir no sentido de abençoar. Então deixa eu parar de adiantar a lição, senão depois eu vou ficar muito repetitivo, né? A lição então começa dizendo isso: Jesus é uma pessoa complexa, ao mesmo tempo que você encontra nele redenção, descanso, felicidade, esperança, promessas futuras. Encontramos nele também condenação, destruição, choro e ranger de dentes, vingança sangrenta. A gente pode resumir essa visão de Jesus na visão de Simeão. Quem leu a lição deve ter visto isso, né? Lucas 2,34, quando aqui diz que Simeão, quando pegou o menino Jesus, ele pega lá, né, um dos primeiros a encontrar com Jesus, ou com um bebê, e ele levanta e diz: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Quando o texto diz esse menino está destinado tanto para a ruína, a gente meio interpretando mal, parece que ele vai se arruinar, né? Ele vai ser arruinado. Não, ele vai arruinar o outro, o mal, tanto para a ruína como para levantamento. O Jesus vem, o mesmo Jesus que vem para salvar é o que vem para decretar a morte daqueles que não são dele. Nesse texto que nós lemos há pouco, dos mais conhecidos, às vezes a gente só lê João 3,16, né? Deus amou o mundo e deu ao seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente imagina um Deus bonzinho que salvou todo mundo, né? Todo mundo crê e salva. Mas quando a gente lê a sequência, ele veio
mas muitos o negaram. E esses que o negaram, eles se perdem, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, nós temos aqui a visão de um que vem tanto para levantamento como para arruinar. Ponto 1, a visão do guerreiro. Isaías 62:11 fala que eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Vem para quem, irmãos? Para o povo de Deus, a filha de Sião. Para a filha de Sião ele trará o quê? Recompensa e galardão. Deus continua sendo bom. Mas nós não podemos deixar de falar da outra parte. Então a lição ela vai tomar tempo para falar da outra parte. Isaías 63, há uma conversa, de Isaías com Jesus, ou o escritor aqui com Jesus. Ele pergunta: quem é esse que vem? De Edom, de Bosra. Quem é esse que vem? É curioso entender de onde ele vem. Ele vem de Edom. Edom está relacionado aos Edonitas. Edonitas são os descendentes de Esaú. E a gente sabe que Esaú é a parte ruim, Esaú e Jacó. Jacó foi o povo abençoado, Esaú foi o povo que se perde. Lembra que a gente tem sempre falado isso desde lá de Gênesis, no momento em que Adão e Eva pecaram, há essa divisão. Porém, inimizade entre ti e a serpente, a Eva e a serpente. Entre o seu descendente, a sua descendência e o seu descendente. E aí aparecem Abel, Caim. Assim as divisões são claras. E aqui então a gente percebe que ele vem de Edom. Eu vou resumir aqui, depois a gente, se precisar voltar, a gente volta. Mas qual que é a ideia? Jesus está vindo de Edom. Por que ele está vindo de Edom? Ele está vindo de uma batalha. O que ele foi fazer lá? Ele foi destruir os edonitas. E aí ele vem, e o texto diz que ele tem as vestes manchadas de sangue. Que sangue é esse? Quando a gente vê sangue de Jesus, a gente pensa, o seu sangue entregou. Não, porque o sangue é do inimigo. Aquelas batalhas cruéis, quando alguém mata alguém, o sangue da pessoa, você é difícil você não se sujar, com aquilo que você está colocando às suas mãos. É essa descrição aqui. Lembra que eu disse, os edonitas, eles podem se representar o povo, mas na verdade eles estão representando todo o povo mau. O dia da vingança, quando haverá essa destruição. Ponto 1, então, é a visão do guerreiro. Quem é este? Quem é este? E a gente percebe que Isaías descreve como alguém glorioso. Olha o versículo 1, que ele vem de Edom, de Bosra. Bosra é uma cidade aqui também, da onde ele vem, onde moravam alguns reis edonitas e tudo mais. Quando diz com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força, são características desse servo. Você imagina alguém vindo de uma batalha sangrenta. Geralmente nos filmes o sujeito ganha a batalha, mas ele chega todo um caco, todo estraçalhadinho lá, quase morto. Jesus vem sem nenhum machucado, sem nada, o sangue que tem é do outro.
E ele vem de forma gloriosa. Aquele não caminha como alguém cansado. Eu consegui, né? Porque às vezes algumas batalhas dessa de Deus e o diabo, escrita aí nas historinhas, Deus dá um trabalho para Deus vencer, né? E aqui não deu trabalho nenhum. Deus é vitorioso, glorioso. Ele caminha de forma enérgica, forte. E quem é ele? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. No versículo 1 ainda. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então é uma descrição bem clara, né? Quem sou eu? É Jesus. O servo do Senhor. Se a gente voltasse ali em Isaías 59, 21, o Senhor diz que o seu Espírito está sobre o seu servo, e as suas palavras estão na boca do seu servo. Isaías 61, 1 diz, é ungido para pregar boas novas. Ou seja, eu venho para anunciar. Anunciar o quê? Anunciar a vitória, anunciar aquilo que eu fiz. O Isaías 61 mesmo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, na verdade, ao mesmo tempo que ele vem para consolar, ele vem para anunciar o dia da vingança. Deus, o Senhor, ele vem de Edom para Sião, com o objetivo de relatar o que estivera fazendo. Ele é poderoso para salvar. E aí continua. O que fazia em Edom? Ponto 2. As vestes do guerreiro. Eu já adiantei, né, que ele foi lá para guerrear. E a lição lembra o significado das palavras Edom e Bosda. E a comparação dessa palavra Edom com a palavra vestes, que é Adom. Ou seja, aquele que vem de Edom está com as suas vestes Adom. É aquela palavra que rima, né? Faz para a gente decorar. Vem de Edom, está com as suas vestes Adom. Está com a veste vermelha. A palavra Adom significa vermelhas. Vem de Bosa. Essa palavra ela significa vindima. Vem do lagar e depois de ter pisado na vindima, o esmagar, né? Aqui ele é lembrado e comparado com essa morte dos inimigos, pisar das uvas. A comparação de Jesus, né? Você pensa, a gente falou há pouco do poder de Jesus, né? Você já viu a força que tem uma uvinha, né? O nosso pé sobre uma uva tem muito poder, né? Não se comparar a uva, não, que você não vai me amassar, não tem conversa, pronto. Então essa é a comparação, como alguém poderoso que vem para amassar essas uvas que não tem reação, uva não tem reação alguma, são esmagadas mesmos. O guerreiro explica, então vamos lá, a resposta do guerreiro aqui. 63 foi feita, 63:1 foi feita a pergunta, né? Quem é este? E depois ele diz por que o seu traje está vermelho. São duas perguntas: quem é esse? Por que está vermelho o seu traje? E aí a resposta: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes.
e me manchou o traje todo. Então, essa é a explicação, né? Eu pisei as uvas na minha ira. A palavra ira aqui traduzida como urro de indignação do guerreiro. A palavra descreve furor, intensidade. Então, algo que foi feito de forma intensa. O que eram as uvas? Os edomitas. Isaías 63:6, na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então é como nós já vimos, né? A ira de Deus se levanta sobre os povos maus. Na sequência aqui, versículo 4: porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. A minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. A gente vai falar já há pouco sobre essa questão de ninguém me ajudou, mas a ênfase agora que a lição traz é sobre a palavra embriaguei-os. Embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. E a lição traz muito bem, né, irmãos? A gente não quer ter essa visão, essa imagem. Às vezes a gente parece que quer ser mais bonzinho que Deus, né? Ó Deus, por que o Senhor não salva todo mundo? Mas que não precisa matar, não precisa morrer ninguém, né? Às vezes a gente não cabe na nossa mente essa ideia, né, de um Deus de vingança. É muito difícil caber na nossa mente. Mas sempre quando alguma coisa não cabe na nossa mente, a gente não deve questionar Deus, a gente não deve ficar procurando respostas, porque muitas coisas não têm resposta agora. A gente tem que entender que quem somos nós? Somos um vaso. Deus é o oleiro. Os seus pensamentos são muito maiores, são muito superiores aos nossos. Se está escrito na palavra de Deus, nós cremos, nós aceitamos, mas nem tudo nós entendemos. O fato é que a lição traz aqui que essa cena que é descrita aqui, parece que a gente nunca viu no pior filme de terror, de guerra, de batalha. É uma cena muito forte, não? Uma pessoa sendo esmagada e o sangue embebedado com o seu sangue. Não é que ele tomou o sangue no sentido de que a uva, né, se embriagou no sentido de alguma recreação, não. É uma pessoa que se afoga com o próprio sangue, tamanho do terror que é a questão. Mas é o que está aqui, né? Então a gente percebe que essas uvas são os edonitas. Os edonitas representam os ímpios que serão mortos. A veste ensanguentada de Jesus, como nós já dissemos, vem do sangue dos inimigos. Ele não se feriu. Ponto 3. A salvação trazida pelo guerreiro. Versículo 4: porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Por que que isso acontece, irmãos? A lição vai tentar de forma explicar esse dia da vingança. E desde já a gente sabe que lá desde o começo, né, na Bíblia é explicado. A promessa de salvação. Se há uma necessidade de salvação, é porque o que o homem fez, o pecado do homem, ele trouxe a morte. E um dia, esse dia do juízo, um dia chega, e nós somos libertos desse juízo. E a gente percebe então aqui já um pouquinho de o porquê isso tudo, né? Por causa do pecado. Todos nós merecíamos a morte.
E aí a gente começa a entender o quanto é grandiosa a salvação. Eu não estarei junto com esses que são esmagados, porque Jesus morreu no meu lugar. Ele foi moído, ele foi esmagado, ele se entregou no meu lugar. Mas eu não posso anular esse acontecimento. Ele é um testemunho para que nós possamos permanecer firmes no amor de Jesus. Porque quem não permanece na luz está nas trevas. Quem está nas trevas está perdido. Então a gente percebe aqui que ele começa dizendo que esse ato não foi para a vingança, no sentido de que Jesus está aqui se vingando porque ele foi morto, né? Pelo contrário, aqueles que o mataram, depois ele os salvou. Não é esse tipo de vingança que a gente tem, né? Uns com os outros, eu vou me vingar. Meu vizinho faz barulho, eu vou fazer um barulho e meio. A pessoa me fechou no trânsito, eu vou correr lá na frente dele e fechar ele. Deu um soco, ou deu dois. Não é esse tipo de vingança. A vingança está relacionada não com Jesus, não com uma resposta pessoal, né, ao ser ferido, mas ele está fazendo isso por nós. E quando se fala por nós, dá a ideia de resposta às nossas orações e do deter do inimigo. Hoje nós não clamamos que o mal cesse, que o inimigo cesse. Por que existe mal no mundo? Porque pessoas más existem no mundo. Tudo que acontece de mal nesse mundo, né, estão dentro do propósito de Deus, mas estão relacionadas ao mundo. Tantas doenças, tantas coisas, porque alguém fez alguma coisa que não devia. Jesus vem para deter esse inimigo, para acabar com isso. Um dia que vai acabar, cessar a dor, o inimigo não vai poder mais fazer mal contra ninguém dos seus. Então a lição diz: o motivo é redenção. 63, 4b aqui no final. É o ano dos meus redimidos. O ano dos meus redimidos é chegados. E que dia é esse? É a segunda vinda de Jesus, é o dia final. É chegado o dia, o ano dos meus redimidos. Deus não está ocioso, Deus não está dormindo, Deus não está demorando. Como a gente tem um conceito de tempo errado, né? A gente vive falando, isso demora, isso foi rápido, isso demora. Não tem nem demora e nem nada rápido. O tempo é o tempo. É o tempo certo. Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. Deus controla tudo, Deus sabe de tudo. A obra é dele. E aí entra nos versículos que eu disse, que fala sobre sozinho. Por que esse texto repete duas vezes que ele vai executar tudo sozinho? É a incapacidade que nós temos de realizar alguma coisa por nós mesmos. O que nós podemos fazer? A vingança pertence ao nosso Deus. Não adianta a gente pedir justiça e vamos quebrar tudo aí, né? Vamos tentar resolver isso. Quanto mais você luta, parece que mais difícil fica a sua vida. Quanto mais você entrega nas mãos de Deus, mais rápido as coisas vão se resolvendo. Então o texto fala 3, né? O lagar eu pisei sozinho. Depois ele diz: nenhum dos homens se achava comigo. Essa é a ideia, né? No versículo 5 de novo: olhei e não havia quem me ajudasse. Ele não está reclamando aqui. Ele está dizendo que a redenção, ela só pode ser feita por Ele. Só Jesus pode fazer. Não tem boa obra, não tem obra do homem. Nós não podemos fazer nada. Nós não fazemos nada. Muito menos afligir o nosso inimigo, destruir o nosso inimigo. Não temos poder. Poder vem de Deus. E o julgamento também é uma obra
de Deus. No finalzinho aqui diz: aqui aprendemos, segundo Motir, que a obra inteira de julgamento, da mesma maneira que toda a obra da salvação. Ou seja, a salvação do início ao fim pertence ao Senhor nosso Deus. E a obra inteira de julgamento, da mesma maneira que toda a obra de salvação, é só dele. Salvação e julgamento. Estaremos presentes, ele vai anunciar, nós veremos, nós seremos testemunhas, mas nós não podemos fazer nada. Conclusão: somos convidados a repensar aquilo que imaginamos conhecer a respeito de Jesus. Jesus como um quadro completo, a palavra que foi usada, é Jesus como alguém complexo, uma figura que pode ser vista como poder, mas também bondade, mas também perigosíssimo, que foi o termo usado lá no início. Perigosíssimo. Perigosíssimo para quem? Para aqueles que buscam as trevas e não a luz. Perigosíssimo para aquele que não busca temer ao Senhor. O servo do Senhor Jesus Cristo é bom, cheio de misericórdia, graça, compaixão. Ele também é perigoso, perigosíssimo para os que se rebelam contra ele e massacram e perseguem o seu povo. Ele é o Cordeiro de Deus, manso e humilde, mas também é o leão da tribo de Judá, poderoso, terrível em sua ira, temível em sua justiça. Por isso que a gente tem essas duas figuras, o Cordeiro e o leão. O Cordeiro e o leão representam Jesus. A aplicação fala como você vê Jesus: apenas como alguém cheio de ternura, como um cordeiro, ou também como alguém que no último dia executará a sua ira contra os inimigos do seu povo, tal qual um poderoso leão? Eu acredito que a gente não tem dificuldade a respeito disso, Essa linguagem de Jesus bonzinho é mais para quem não conhece a Bíblia, para quem não conhece Jesus. Se você vai falar com alguém na rua, sobre Jesus, eu conhecia, a história dele é interessante, um homem bom que fez milagres. Esse é o lado destacado. Mas nós conhecemos Jesus, e nós sabemos então que Jesus, ele é aquele manso, humilde, aquele que nos ajuda. Mas Jesus é aquele também que vem julgar, vem destruir o inimigo, aquele que está contra a sua palavra.